com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto base desta pré-aula que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, onde os irmãos poderão encontrar ainda 4 ou 5 outros textos a respeito desta lição, além de textos de aula, de videoaulas e de slides de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, os irmãos encontram links que são postados durante toda a semana, dezenas de links de videoaulas, textos de apoio e slides das lições de todas as faixas etárias e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, os irmãos podem também, se tiverem alguma dúvida, postar a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Para ter acesso à sala, o irmão precisará se cadastrar, mas o cadastramento é gratuito. Não respondemos perguntas aqui no canal, nos comentários. Nós não respondemos, só lá no portal Escola Dominical. Também, durante a semana, nós postamos leituras diárias. São breves comentários em áudio que são colocados dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas. Você tem um momento devocional e ainda informações complementares para a sua lição. Também, durante a semana, se tiver alguma dúvida que não foi elucidada, o irmão pode postar a sua pergunta no chat da transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, transmissão que é feita às 19 horas, horário de Brasília. E o irmão estando por aqui é nosso convidado, porque esta reunião é aberta a todos que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Dominical. Ela só se realiza quando nós nos encontramos na igreja local no domingo para estudar a Palavra de Deus. A Escola Dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estudando a Palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Estamos estudando a doutrina da mordomia cristã e o nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje, terminando o segundo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando sobre a mordomia de nós mesmos. Semana passada nós estudamos sobre a mordomia do corpo. Hoje nós iremos estudar a lição de número 3, que é a mordomia da alma e do espírito. Então nós já vimos semana passada que o homem é um ser tricotômico: corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material necessária para que o homem tenha contato, tenha comunicação com a criação terrena, que é toda ela material. Com exceção do homem, animais, vegetais e minerais são matéria. E o homem, se vai administrar a matéria, precisa ter um componente material. Este componente é o corpo, que a Bíblia diz que Deus formou do pó da terra. E nós já vimos que este pó da terra são todos os elementos químicos naturais da tabela periódica. O homem é a síntese do que existe de material, uma síntese do universo físico. Mas vimos que este corpo deve ser templo do Espírito Santo,
deve ser morada de Deus no Espírito. Por causa do pecado, este corpo se corrompe. Mas, se nós estivermos na direção de Deus, esta corrupção será corrupção natural. E nós usaremos o nosso corpo para a glória de Deus. Mas esta parte material não é apenas morada de Deus no Espírito. Ela possui também, ela é um invólucro da parte imaterial. E esta parte imaterial é composta da alma e do espírito. Alma e espírito são distintos. São diferentes, não são a mesma coisa. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5 e 23. Lá em Hebreus 4. Hebreus 4 e 12. É dito que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, alma e espírito são distintos, são diferentes, não se confundem, embora nunca se separem. Veja bem que na morte física, e morte na Bíblia quer dizer separação, na morte física, a separação do corpo, que é o homem exterior, que se corrompe até o momento de morrer, e depois que morre se decompõe e volta ao pó, mas alma e espírito se mantêm juntos. E a gente vê isso bem no tabernáculo. No tabernáculo nós tínhamos a parte coberta, que tinha 2 compartimentos, separados por um véu. O lugar santo e o lugar santíssimo, representando a alma e o espírito, que é a parte interior, é o chamado homem interior, é alma e espírito, o homem do lado de dentro. Mas eles nunca se separam, são diferentes, são distintos, mas nunca se separam. É nesse sentido que nós temos de entender o que Salomão nos fala lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando fala aqui o espírito, está falando do homem interior. E aí nós temos que já tomar cuidado, porque no Antigo Testamento, quando se fala alma e espírito, muitas vezes se está falando da alma mesmo, muitas vezes se está falando do espírito mesmo, mas muitas vezes está se falando da alma e do espírito, como nessa passagem. Aqui, o espírito, volte a Deus que o deu, o espírito aqui é o homem interior, quer dizer, é alma e espírito. Então, quando a pessoa morre, o corpo volta à terra, o corpo se desfaz, ele volta a ser pó. E o homem interior, alma e espírito, vão à presença de Deus. É interessante nós vermos aquelas chamadas experiências de quase morte, as EQMs, né? Pessoas que chegaram a morrer ou que estavam à beira da morte e que depois voltaram, elas descrevem sempre quase a mesma coisa. Que quando elas não se notaram que separados estavam do corpo, elas chegavam a algumas experiências, dizem que as pessoas veem até o próprio corpo inerte, e ela, que é a alma e o espírito, alguns dizem que vão num túnel que tem uma luz lá no fundo, outras dizem que chegam à presença de uma luz, e a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então, são experiências, estudos que são feitos que comprovam o que diz a palavra de Deus, que quando há a morte, o corpo volta à terra
e a parte imaterial do homem, alma e espírito, voltam a Deus que o deu. A nossa declaração de fé, ela é muito feliz ao mostrar a distinção entre alma e espírito. Lá no item 3 do capítulo 7, capítulo sobre o homem, no item 3, lá na página 79, olha o que diz a nossa declaração de fé. O homem interior, praticamente tudo o que a Bíblia diz a respeito da alma, fala também do espírito, pois ambos deixam o corpo por ocasião da morte e sobrevivem a ela. E aí ele cita Eclesiastes 12:7, que nós já lemos, mas cita também Apocalipse 6:9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Às vezes o ser humano é tido como corpo e alma, e outras vezes corpo e espírito. Deus é revelado como espírito e alma. Essa interligação, às vezes, confunde os termos alma e espírito. Entretanto, eles são distintos entre si. O Espírito Santo opera por meio do espírito humano. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Mas isso nunca se diz com respeito à alma humana. A Bíblia fala sobre o homem perder a sua alma. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16:26. Essa linguagem, todavia, nunca é usada a respeito do espírito. A alma e o espírito são substâncias espirituais, incorpóreas e invisíveis. A alma e o espírito, apesar dessas características comuns, são entidades distintas, porém inseparáveis. São os dois lados da substância não física do ser humano. O homem interior, que eles citam aqui em Efésios 3:16, mas que a gente também lê lá em Romanos 7:22. A Bíblia apresenta vários termos para indicar a parte espiritual do ser humano, além de alma e espírito, tais como mente, vontade e o uso metafórico de coração e rins. Então, a Bíblia aqui, a declaração de fé, deixa bem claro aqui para nós que a Bíblia, ela distingue entre alma e espírito. Embora às vezes, e principalmente no Antigo Testamento, a palavra alma e a palavra espírito significam homem interior. Mas são distintos alma e espírito. A alma, a palavra alma, ela quer significar essência da vida, a base da vida, como lá no Salmo 42:2. Salmo 42:2, nós encontramos: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aí é a essência da vida, a base da vida. Ela às vezes quer significar vida mesmo. Lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 4, nós encontramos: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então aqui, inclusive nessa tradução está vida, em algumas traduções está alma, e por causa disso as testemunhas de Jeová dizem que o sangue é a alma, mas não é. A alma é uma parte imaterial, incorpórea, espiritual. Alma às vezes quer dizer respiração da vida, lá em Gênesis 35:18. Gênesis 35:18. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Então, aqui
é a respiração da vida, saiu a alma. E pessoas, lá em Romanos 13:1, é dito assim, toda alma esteja sujeita, né? Aqui Romanos 13:1, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, quer dizer, todas as pessoas, né? Então esses são os significados da palavra alma. Mas a nossa declaração de fé até fala sobre estes significados. Mas a alma o que é? A alma é a nossa individualidade. É o que nos torna diferentes uns dos outros. É a alma. Porque o corpo de todo mundo, quando é um corpo normal, ele tem 2 olhos, 2 ouvidos, tem um cérebro, tem um coração, tem um pulmão. Enfim, o corpo é igual para todos. O espírito também é igual para todos, porque todos nós temos fé e consciência, como nós vamos ver agora. Mas a alma é a nossa individualidade. É aonde está a sede da nossa personalidade. Isso é a alma. E é a alma que possui 3 faculdades. A alma, ela tem o entendimento. A alma, ela tem o sentimento. E a alma, ela tem a vontade. São as 3 faculdades da alma. É a alma que pensa, é a alma que sente, é a alma que deseja, que quer. São as 3 faculdades da alma. E a alma é esta individualidade, esta personalidade. Por isso que o texto bíblico diz lá em Ezequiel 18:4, a alma que pecar, essa morrerá. A alma é a individualidade. O indivíduo é aquilo que não pode ser dividido. É a sua essência. A minha essência, a sua essência é a alma. E há uma discussão teológica se Deus criou a primeira alma em Adão e ela é transmitida a todos os seres humanos, ou se Deus cria uma alma para cada ser humano. Existe aí essa discussão entre os teólogos. Mas a verdade é que a nossa personalidade está na alma. E entendimento, sentimento e vontade precisam estar sob o governo de Deus. Nós recebemos esta alma de Deus. E nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossa vontade tem que estar sob o governo de Deus. Nós somos administradores de Deus aqui na face da terra. E precisamos, irmãos, com toda obediência, agradar a Deus. O que pensamos, o que sentimos, o que desejamos, tem que ser para a glória de Deus. Tem de ser para louvor a Deus. Não podemos nos desviar dos propósitos de Deus. E pecado nada mais é do que um desvio. E é a alma que pensa, que sente e que deseja. É por isso que nós precisamos pensar o que Deus quer que nós pensemos, sentir o que Deus sente, pensar o que Deus pensa e querer o que Deus quer. Essa é a imposição que se faz na mordomia da alma. É por isso que eu tenho que me negar a mim mesmo. Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 39. Mateus 10,
e 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Então, a vida aqui é a própria alma. Nós já vimos, a minha alma tem sede de Deus. A alma é a essência da nossa vida. A alma é a essência, é o núcleo da nossa vida, é a nossa personalidade. Nós devemos nos negar a nós mesmos. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A alma tem que ser entregue a Deus. Ou seja, nós devemos entregar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, sobretudo, a nossa vontade a Deus. Para, a partir de então, pensar o que Deus pensa, sentir o que Deus sente, querer o que Deus quer. É neste sentido que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Assim como Jesus se entregou por nós, nós devemos nos entregar a Cristo. E entregar-se a Cristo é, sobretudo, entregar a minha alma para que eu pense o que Deus pensa, sinta o que Deus sente e queira o que Deus quer. Esta entrega da alma que é a síntese da mordomia da alma. A alma, ela tem que ser entregue a Deus, para que, através dela, nós glorifiquemos a Deus. No corpo, nós estejamos com o nosso espírito submetido ao Espírito de Deus. É o direcionamento da alma que vai fazer com que nós sirvamos a Deus ou não. Que nós estejamos andando segundo o Espírito ou andando segundo a carne. Porque este eu que quer prevalecer é a carne, é a minha natureza pecaminosa. Por isso que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A verdadeira vida, a vida eterna, vida é comunhão na Bíblia, é esse momento em que nós nos tornamos um com Cristo, um com o Pai. E passamos a pensar, a sentir e a querer o que Deus quer, o que Deus sente e o que Deus pensa. É para isso que Jesus veio. Lá em João, no capítulo 17, no versículo 21, diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós nos entregamos a Cristo, quando nossa alma se rende ao Senhor, nós passamos a ser um instrumento da glória de Deus e as pessoas vão perceber, através do nosso corpo, que Deus enviou Jesus para nos salvar. Que Jesus realmente salva, que Jesus realmente transforma. Mas para isso, nós temos que nos render. A nossa alma tem que se render a Deus. A nossa personalidade tem que estar
em Cristo. É por isso que nós passamos a ser chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos parecidos com Cristo. Porque nós agora refletimos como um espelho a glória de Deus. É o que diz Paulo lá em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E o próprio Paulo, escrevendo lá em Romanos, no capítulo 8, ele diz assim, versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Naquela passagem que nós lemos aqui para falar da alma de Jesus, nós vimos que Jesus disse assim, lá em João, no capítulo 12, versículo 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. A alma de Jesus havia sido entregue ao Pai. E ele veio para fazer o que Deus queria. Por isso ele entrega a sua vontade no Getsemane. Por isso ele não se desvia do propósito de Deus. E por isso, através dele, a humanidade obteve a salvação. E ele glorificou o nome do Pai. Como? Fazendo aquilo que o Pai queria. Lá em João, capítulo 17, na oração sacerdotal, ele diz assim, no versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então a nossa personalidade, ela tem que estar à disposição de Deus, para fazer o que Deus quer. É esta mordomia. Eu administro a minha alma, não mais vivendo, mas Cristo vivendo em mim. É esta a negação de nós mesmos. A abnegação. E como nós podemos aqui fazer isso? Né? Como pensar como Deus pensou? O entendimento envolve 3 áreas. Né? Os filósofos estudam e dizem que o entendimento envolve 3 áreas. A imaginação, a razão e a memória. São as 3 áreas. Né? Imaginar é fazer a imitação mental de alguma coisa. É conceber figuras na nossa mente. Quando nós olhamos, por exemplo, este copo, eu depois crio uma imagem na minha mente deste copo. Quando eu falo caneca, eu tenho uma ideia. Essa ideia, essa imagem é a imaginação. A minha imaginação, ela precisa ser submetida a Deus. Qual foi o grande problema da geração do dilúvio? Que levou com que ela fosse totalmente destruída. É porque a imaginação daquele povo se desgarrou, ficou contrária à soberania, ao senhorio de Deus. Veja lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má
continuamente. A imaginação era má, era pecaminosa. As pessoas tinham imagens na sua mente, dominadas por imagens malignas, dominadas por uma imaginação rebelde a Deus. E nos dias de hoje, irmãos, em que a comunicação é praticamente toda audiovisual, usando imagens, nós corremos o risco de termos mentes poluídas com imagens contrárias à vontade de Deus, à palavra de Deus. E nossos dias são como os dias de Noé, disse Jesus. E, portanto, são dias em que a imaginação dos pensamentos é só má continuamente. Outro dia, eu vi a nossa irmã, a ministra dos Direitos Humanos, a ministra Damares Alves, ela falando a respeito do abuso sexual, e ela contando que ela teve conhecimento de casos de homens que já tramavam abusar dos seus próprios filhos quando a mulher ainda estava grávida deles. A que ponto nós chegamos, irmãos? Pessoas que já estão pensando em abusar de uma criança que ainda nem nasceu e que é seu filho. É a imaginação dos pensamentos continuamente má. Nossa imaginação tem que ser submetida ao senhorio de Deus. Eu só posso pensar, ter imagens na minha mente do que é bom, do que é honesto, do que é puro. É por isso que Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E para tanto, a nossa visão tem um papel fundamental. Nós já falamos semana passada que Jesus disse que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Está lá em Mateus 6, 22 e 23. Se eu olhar o que não deve ser olhado, isso vai gerar imagens. E se eu cultivar estas imagens, a minha imaginação será má. E aí, o que deveria ser a luz do meu corpo serão trevas. E isso nós temos que nos policiar, irmãos. A nossa alma tem que ter uma imaginação boa. Porque o entendimento é imaginação, é razão e é memória. Como está a nossa imaginação? Quais são as imagens que nós estamos a cultivar? E o inimigo é tão sujo, irmãos, que hoje nós temos a questão das mensagens subliminares. São mensagens subliminares, são imagens que são embutidas naquilo que nós vemos, em filmes principalmente, desenhos, enfim. Eles colocam imagens que são recebidas e se nós não tivermos a devida direção divina, cultivaremos estas imagens que nos levarão a ter uma imaginação, que nos levarão a proceder contra a vontade de Deus. Mas além da imaginação, nós temos a razão, que é a capacidade do homem de calcular, avaliar, estimar.
Nós temos que ver as consequências, avaliar as consequências. É aí que entra a prudência, a cautela. Quais são as consequências dos nossos atos? E a natureza pecaminosa quer que nós pensemos no aqui, no agora, na satisfação imediata, no prazer, e não pensemos nas consequências. Não avaliemos os resultados. Se todos raciocinassem, se todos avaliassem e calculassem as consequências das suas atitudes, muita coisa ruim não seria feita. Mas, infelizmente, a Bíblia diz que o ímpio não investiga, não avalia, não examina. Isso é a razão. A razão. E nós temos que ver as consequências sob o prisma da eternidade, as consequências sob o prisma de Deus, da realidade espiritual. Não podemos ter a lógica humana, porque a lógica humana é contaminada pelo maligno, pelo pecado. Se nós não tivermos uma dimensão transcendental das coisas, nós viveremos no pecado. Muitas pessoas pensam em termos de relação custo-benefício, mas pensam no custo-benefício. Quanto vai custar? Vale a pena eu fazer isso? Mas pensam unicamente na dimensão horizontal, não pensam na eternidade. E nós devemos pensar e avaliar, vale a pena eu perder a minha salvação por causa de um instante de prazer, ou por causa de um momento ou um período de poder ou de vantagem econômica, por exemplo? Que adianta o mundo ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não façamos como o rico insensato da parábola contada por Jesus, que se dedicou ao trabalho incessante, ao enriquecimento, e depois que estava com os armazéns lotados, tendo o suficiente para comer para o resto da sua vida, disse: agora é só folgar, se alegrar. Mas naquela mesma noite lhe pediram a alma. Terminou a sua vida. E o que ele preparou, para quem seria? A razão deve ser motivada pela eternidade. Os cálculos, as avaliações, os exames precisam levar em conta o objetivo de Deus para as nossas vidas, que é a eternidade. Deus quer nos levar para o céu. Deus quer nos salvar. Para ser salvos, nós precisamos viver em comunhão com Ele. E precisamos avaliar o que vamos fazer à luz da salvação. Mas além da imaginação, da razão, nós temos a memória. O que é a memória? É resgatar aquilo que já passou. Alguns dizem o seguinte: olha, o tempo passado não existe. O passado já passou, ele não existe. O que vai vir também não existe. Vai ser. Eu tenho que viver o presente. O presente é a realidade. E isto tem um certo ar de verdade. Mas eu não posso tirar daí algumas conclusões. Como as pessoas dizem: o que passou, passou, não interessa. Interessa sim. Se não interessasse, Deus não tinha revelado as Escrituras. Paulo, escrevendo lá em Romanos, capítulo 10, capítulo 15, versículo
4 diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então veja bem que o passado foi escrito para o nosso ensino. Nós devemos aprender com o passado. Por isso que nós precisamos ter memória. A memória, ela deve ser feita para quê? Para eu viver do passado? Não. Para eu lamentar que não estou lá no passado? Não. Saudosismo não é uma atitude correta. Salomão diz que quem se volta para o passado e diz, olha, aquilo que foi era melhor, não fala corretamente. Mas o passado me ensina. O que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E o passado me faz entender o presente. Por que nós devemos celebrar a ceia do Senhor? Para comemorar a morte e ressurreição de Cristo. Para nos lembrar que Jesus morreu por nós. E que nós estamos aqui pela sua morte. Em memória de mim, Jesus disse. Então nós temos que ter uma grata, tem um hino muito bonito, que chama-se Grata Memória. Oh, nunca, nunca cessará meu lábio de bendizer-te, de entoar-te glória, pois eu conservo de teu bem imenso grata memória. Eu tenho que me lembrar sempre das bênçãos que Deus me deu, dos benefícios que Deus nos dá, da graça de Deus, do amor de Deus. Eu não posso me esquecer destas coisas. O que eu não posso é ficar me lembrando das ofensas que as pessoas me fizeram. Eu não posso é ficar me lembrando dos pecados que eu cometi. Porque Deus não se lembra mais deles. Então eu não tenho que ficar me lembrando deles. Eu não tenho que me lembrar das ofensas que as pessoas cometeram contra mim. Devo esquecê-las. Porque se eu não esquecer delas, terei mágoas e ressentimentos que me privarão da graça de Deus. Se eu não me esquecer dos pecados que eu pratiquei e foram perdoados, eu viverei um sentimento indevido de culpa e através dele o inimigo trabalhará contra a minha saúde espiritual. Mas eu tenho que me lembrar da grandiosidade de Deus, da bênção de Deus. É para isso que eu tenho que livrar da minha memória. Então a minha imaginação, eu tenho que ter imagens boas. Não posso cultivar imagens que me levem a desejar o mal, a fazer o mal. Eu preciso calcular as consequências dos meus atos, examinar os meus atos, à luz da palavra de Deus, tendo em vista a eternidade. E eu preciso me lembrar do amor de Deus, dos benefícios de Deus, ter uma grata memória para com Deus, para que eu tenha esperança, para que eu renove as minhas forças na minha caminhada com Deus. É assim que o meu entendimento estará cumprindo a mordomia da alma. Mas além do entendimento, nós temos o sentimento. O sentimento. Que sentimento eu tenho que ter? O mesmo sentimento que teve Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus. Jesus era compassivo, Jesus era bom, Jesus era amável, Jesus era manso, Jesus era humilde. Assim devem ser os nossos sentimentos. Jesus não retaliava, Jesus não se magoava, Jesus não se vingava. Assim devem ser os nossos sentimentos. Nós temos que sentir o que Jesus sentiu. E o sentimento de todos, o maior é o amor. Que não é apenas um sentimento. Aliás, ele é mais um comportamento do que um sentimento. Mas nós devemos buscar o amor divino. Nossos sentimentos todos devem estar dirigidos pelo amor divino. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse deve ser o sentimento maior nosso. E Jesus diz que quando nos amamos uns aos outros, aí nós provamos que somos seus discípulos. Está lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão. Eu vou ler o 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Querer o bem do próximo, a salvação do próximo, entregar-se pelo próximo. Esse foi o sentimento que houve em Cristo Jesus. E é o sentimento que deve haver entre nós. Mas além do entendimento e do sentimento, a alma também tem a vontade. A vontade. E nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha entre fazer o bem ou não. Mas nós temos que submeter a nossa vontade. Na lição 1, rapidamente, nós falamos, quando falamos a respeito da mordomia, que a mordomia é afeiçoar a nossa vontade à vontade de Deus. E vimos que a vontade de Deus pode ser a vontade preceptiva, diretiva, operativa ou perfeita, que é a constante das Escrituras. É aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer, nós devemos fazer. Aquilo que Deus manda, nós devemos fazer. Aqui está a essência da mordomia. Mas existe a vontade permissiva de Deus. Quando Deus tolera, quando Deus deixa. Mas eu, nesses casos em que Deus deixa, eu tenho que procurar agradar a Deus. E se eu estou em comunhão com Ele, sempre farei o que lhe agrada. E eu tenho a vontade preventiva de Deus, quando Deus adverte antes de nós fazermos o que Ele faz para os seus servos. Então a nossa vontade tem que se submeter à vontade de Deus. Nós temos que sacrificar a nossa vontade à vontade de Deus. Foi o que Jesus fez no Getsêmani. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não se faça minha, mas a tua vontade. E ele se levantou dali para começar a realizar a vontade do Pai. Ele sacrificou a sua própria vontade. Assim devemos ser nós. Nós devemos sacrificar a nossa vontade. O importante é cumprirmos a vontade de Deus. Lá em Atos 21 e 13, diz assim o apóstolo Paulo. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nós nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Paulo ensinou aqueles irmãos. Paulo estava indo para Jerusalém e em todos os lugares Deus usava pessoas em profecia para dizer que Paulo seria preso em Jerusalém. E os irmãos então procuravam dissuadir Paulo de ir para Jerusalém. Mas ele disse, eu estou pronto a fazer a vontade de Deus. E ele convenceu os irmãos que o melhor é que a vontade de Deus se cumpra em nós.
Isso é entregar a nossa vontade a Deus, sacrificar a nossa vontade a Deus. Então, como eu administro bem a minha alma, pensando como Deus pensa, e para isso, tomar cuidado com o que vejo, para que as imagens que me sejam criadas na minha mente sejam imagens boas, para que a minha imaginação não fique má. Avaliando, examinando e calculando as consequências dos meus atos, sob a perspectiva da eternidade, para agradar a Deus, sabendo que eu tenho que ir para o céu. E me lembrando dos benefícios e da grandiosidade de Deus na minha vida. Aí eu penso como Deus pensa. Como é que eu faço com relação ao sentimento? Buscando o amor divino. Buscando crescer em amor. Buscando me edificar em amor. Para que o amor divino esteja em meu coração e eu sinta o que Jesus sente. E por fim, querendo o que Jesus quer. Sacrificando a minha vontade. Para que a minha vida, a vontade de Deus se cumpra. Assim fazendo, eu estarei bem administrando a minha alma. Essa é a mordomia da alma. Mas e a mordomia do espírito? O espírito é aquele elemento que me faz contato com Deus. O corpo faz o contato com o mundo exterior. O espírito faz o contato com Deus. É por isso que a alma fica no meio. A alma, dominada pelo espírito, faz com que o corpo glorifique a Deus. A alma, dominada pela carne, que é aquela natureza pecaminosa, faz com que o nosso espírito fique separado de Deus e ele fica inativo. E aí eu entro no pecado. Aí o corpo vai ser um instrumento de pecado. Não é o corpo que manda na alma, não. É a carne, natureza pecaminosa, que faz com que a alma faça o corpo pecar. Agora, quando o espírito está ligado com Deus, porque a carne está crucificada com Cristo, aí o espírito nos leva a ter comunhão com Deus, e aí Deus nos governa. O espírito, ele faz o contato entre nós e Deus. Essa é a função do espírito. E o espírito tem duas faculdades: a fé e a consciência. A fé natural, não é a fé salvadora, porque a fé salvadora ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando se prega a palavra, a fé vem com a palavra, e se nós nos apropriamos desta fé, cremos nesta palavra, nós alcançamos a salvação. Estou falando aqui da fé natural, a fé que é da natureza do homem, que nos faz entender que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A fé, ela é esta propensão a nós crermos em Deus. É aquela noção de Deus que existe em nós. E que é ativada quando vem a palavra, a fé salvadora, e é desenvolvida em nós. Por isso que Jesus diz de homens de pouca fé ou de grande fé, porque esta fé que já existe em nós, que recebe a fé salvadora, e quando nós somos perdoados os nossos pecados, esta fé cresce, desenvolve-se, por causa da comunhão do nosso espírito com o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E eu tenho a consciência que esta voz de Deus em nós é aquilo que nos diz que nós estamos certos ou errados. E que é uma consciência ativa quando nós estamos em comunhão com Deus. E aí, a mordomia do Espírito tem a ver com esta fé que tem que se desenvolver e tem a ver com esta consciência que esta voz divina
que fala o que é certo e o que é errado. E que quando nós estamos com a consciência aguçada, nos impede de pecar ou nos faz nos arrepender daquilo que nós fizemos. O problema é quando nós não cremos. Deus fala na consciência, mas nós não cremos. E deixamos muitas vezes até de ouvir a consciência. E muitos chegam ao ponto da consciência ficar cauterizada, porque estão tão imersos no pecado que já não ouvem mais a consciência. E nesse estado final é o que nós chamamos até da blasfêmia contra o Espírito Santo, da apostasia. Quando o nosso espírito não está em comunhão com Deus, quando ele é coartado, quando ele é deixado offline, é porque há incredulidade, porque há orgulho, porque há egoísmo, porque há egolatria ou idolatria. Quando nós estamos dando vazão à carne, à nossa natureza pecaminosa, o espírito está inativo. Ele não pode atuar. É por isso que a Bíblia diz que nosso espírito é vivificado em Cristo. Quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, cremos em Jesus, os pecados são retirados, nós entramos em comunhão com Deus, e aí o Espírito começa a agir na nossa vida. O Espírito Santo age com o nosso espírito. E aí nós passamos a ter uma vida espiritual. Os homens no pecado, o Espírito não atua. E é aí que está o problema. E aí nós não atendemos à voz da consciência, e aí nós não cremos, e o resultado é a perdição eterna. A geração do Êxodo morreu por causa da sua incredulidade, ela morreu no deserto. O orgulho, a soberba, fazem com que as pessoas fracassem espiritualmente. E aquele que não crê em Deus e é orgulhoso, acaba sendo egoísta e acaba adorando a si próprio. Ou então, na sua cegueira espiritual, começa a adorar ídolos. É o que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1. Ele diz assim, capítulo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O homem cai na idolatria por causa da cegueira espiritual. Não reconhece a Deus como Senhor. Não dá ouvidos à sua voz. Não crê nos seus propósitos, no seu amor, na sua soberania. E se torna um homem do maligno. Foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Deus lhe falou na consciência, mas ele não creu no que Deus falou. Matou seu irmão Caim, seu irmão Abel. E depois, quando Deus lhe vai novamente falar, ele não crê que Deus possa perdoá-lo e sai da presença de Deus. Constrói uma civilização tecnologicamente avançada, mas longe da presença de Deus, sem a presença de Deus, e por isso a Bíblia diz que ele é do maligno. E ele perde a salvação, e ele é condenado. Por quê? Porque ele não dá ouvidos a Deus, não crê em Deus. E embora tenha um sucesso material, ele nada
fez em termos espirituais. A mordomia do Espírito exige de nós uma consciência viva, uma consciência temente a Deus. Exige de nós uma confiança em Deus e um contínuo crescimento na nossa fé. A nossa fé tem que ser como grão de mostarda, que, embora seja a menor das sementes, dá origem à maior das hortaliças. Eu cumpro a mordomia do Espírito quando eu desenvolvo a minha fé e mantenho a minha consciência limpa e sem ofensa, submetida à vontade de Deus. Este homem do lado de dentro precisa ser bem administrado em todas as suas faculdades. Amém?